A comparação é algo que está presente na vida de todo mundo. É natural do ser humano se comparar. A gente costuma achar que a comparação surgiu com as redes sociais, mas não é assim. A comparação sempre existiu. Com as redes sociais, a gente começou a ter mais material para se comparar, porque a gente consegue acompanhar a vida de centenas de pessoas, então a comparação ficou muito mais fácil de acontecer e talvez até mais intensa também. Mas a comparação sempre existiu, a verdade é que todo mundo se compara. E o vestibulando não é diferente. Inclusive, na fase do vestibular, a comparação costuma ficar ainda mais intensa. E o problema é que se a gente não lida com a comparação do jeito certo, ela acaba nos abalando emocionalmente, prejudicando o nosso bem-estar mental e emocional e também causando danos, prejudicando o estudo e lá na hora da prova também. Então, bora entender como lidar com a comparação sem se abalar emocionalmente. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Apesar de saber que todo mundo se compara em diversas circunstâncias da minha vida, eu ouvi que eu deveria parar de me comparar, que se comparar é ruim, que você não deveria fazer isso. Você provavelmente já ouviu isso também, não já? E sabe de uma coisa? Eu concordava com isso, porque quando eu me comparava, eu me sentia super mal. E aí eu pensava, se eu me comparo e eu me sinto mal, eu não deveria me comparar. O problema de pensar que eu não deveria me comparar é que além de eu continuar me comparando, eu me sentia ainda pior por estar me comparando. Porque eu me julgava, eu comecei a pensar que eu era uma pessoa não evoluída e imatura por estar me comparando. Então, pensar que eu não deveria me comparar, além de fazer com que eu me comparasse mais, fazia também com que eu ficasse ainda pior, porque além de me sentir mal pela comparação, eu me sentia mal por me comparar, por me julgar como uma pessoa menos evoluída, como uma pessoa imatura, sem equilíbrio emocional, sem inteligência emocional, sem estabilidade. E aí eu ficava pensando várias coisas ruins sobre mim, tendo vários pensamentos autodepreciativos, me xingando, me julgando, me criticando. Isso acontece com você também? Você também fica se julgando, se criticando, se xingando por se comparar? Então olha só que loucura, quanto mais eu pensava que eu não deveria me comparar, mais eu me comparava e mais abalada emocionalmente eu ficava. Porque eu me sentia ainda pior comigo mesma por achar que eu não deveria me comparar. Ou seja, o conselho pare de se comparar só faz com que a gente se sinta pior com nós mesmas, continue se comparando e não funciona. Então, se você está se comparando e pensa que não deveria fazer isso, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai continuar se comparando. Segundo, você vai ficar ainda pior com você mesmo, porque você vai estar pensando que você não deveria estar fazendo isso, mas você vai continuar fazendo. Esse é o jeito errado de lidar com a comparação. E por que isso não funciona? Primeiro, porque quando a gente pensa que deveria parar de se comparar, que a gente não deveria se comparar, o que a gente está fazendo? A gente está direcionando todo o nosso foco para a comparação. É como se a gente estivesse dizendo para a nossa mente, se compare, continue se comparando. É isso que a gente está comunicando. A nossa mente, ela não entende negativa. O que é não se comparar? Se a gente não dá um direcionamento para isso, a nossa mente vai focar na ação que tem ali, que é se comparar. Então, quando a gente pensa, eu não deveria estar me comparando, a gente vai estar ali direcionando todo o nosso foco para a comparação. E, consequentemente, a gente vai continuar se comparando, a gente vai se comparar ainda mais. Então, isso não funciona. O segundo motivo pelo qual ficar pensando que você não deveria se comparar não funciona é que, ao fazer isso, ao pensar que você não deveria estar fazendo algo, mas você está fazendo aquilo, você vai começar a ter inúmeros pensamentos julgadores e autodepreciativos sobre você. Porque você vai se sentir mal por estar fazendo algo que você julga que não deveria estar fazendo. Então você vai se abalar emocionalmente. É por isso que não funciona ficar só pensando que você deveria parar de se comparar, que você não deveria se comparar. Por exemplo, vamos supor que a Bia, vestibulanda, está se comparando com uma colega de sala que ficou em primeiro lugar no ranking do simulado. A Bia então vai desabafar com a mãe dela e a mãe dela fala o seguinte: Bia, você não deveria estar se comparando. Pare de se comparar, isso só vai te fazer mal. Então pare de se comparar. Eu aposto que a menina que ficou em primeiro lugar no ranking, ela não está se comparando. Então pare de se comparar. A Bia então começa a pensar assim: eu não vou me comparar. Eu não vou me comparar, eu não vou me comparar. Mas quanto mais ela pensa isso, mais ela se lembra do momento em que ela viu
o ranking, em que ela viu lá o nome dessa colega de sala em primeiro lugar. E ela pensa em como ela se sentiu, ela revive todos esses sentimentos e ela continua se comparando. Só que nesse momento, além dela estar se sentindo mal pela comparação que ela está fazendo, ela começa a pensar, eu não deveria estar me comparando. Eu aposto que a fulana não se compara. Ela é muito melhor do que eu. Todo mundo é melhor do que eu. Ela começa a ter inúmeros pensamentos, como, eu sou uma fracassada mesmo. Eu nunca vou conseguir. Olha só, eu aqui me comparando com os outros. Quem passa, quem fica em primeiro lugar não se compara com os outros. Então eu nunca vou passar. Eu sou ruim, eu sou péssima, olha só, eu sou ridícula. Eu tô aqui me comparando, sendo que eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, mas eu não consigo parar. Então ela começa a ter inúmeros pensamentos negativos e autodepreciativos sobre si mesma. Então percebe como que pensar que você deveria parar de se comparar não funciona e na verdade só vai fazer com que você se abale emocionalmente. E olha só, quando eu digo que o conselho pare de se comparar não funciona, eu não estou dizendo que a gente deve simplesmente cruzar os braços e se conformar com a comparação. Não tem nada disso, tá? A verdade é que a gente precisa sim agir para lidar com a comparação. Agir para que a comparação não esteja presente o tempo inteiro na nossa vida. Porque a comparação é capaz de nos paralisar, de nos jogar para baixo, de acabar com a nossa autoestima. O único ponto que eu tô trazendo aqui é que a solução não é ficar se julgando e se martirizando por se comparar. Afinal de contas, a comparação é natural, ela vai acontecer. Em algum momento, ela vai acontecer. Então, o que a gente precisa? Saber lidar com ela do jeito certo. Cabe a cada um de nós encontrar a melhor maneira, o caminho para lidar com essa comparação de modo que ela não nos abale emocionalmente. E como fazer isso? Eu vou te ensinar aqui uma estratégia muito poderosa que vai transformar a maneira que você lida com a comparação e mais do que isso, vai te ajudar a não se abalar quando ela acontecer. Esse é um exercício muito poderoso, então presta bastante atenção. Todas as vezes que você estiver se comparando, você vai fechar os olhos e vai imaginar a pessoa com quem você está se comparando. E então, mentalmente, você dirá para essa pessoa: desculpa se eu te dei a ilusão de que eu queria me comparar com você. Desculpa o esforço que eu tenho feito para me comparar com você, porque isso deu a ilusão de que eu não tenho valor. Me desculpa. Depois de fazer isso, você vai dizer a si mesma: eu tenho meu momento e respeito meu processo. Tudo que eu quero vai acontecer no momento certo e da melhor forma. Eu fico feliz por ver que essa pessoa está sendo abençoada e realizando os seus sonhos. Que toda a abundância do universo recaia sobre ela e sobre mim. Ao final do exercício, você estará se sentindo muito mais leve. Você vai conseguir direcionar o seu foco para você e para o seu processo. Esse é o jeito certo de lidar com a comparação. Sabe, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos e mentorados é: não se julgue tanto por se comparar. Porque todo mundo se compara, uns mais, outros menos. A grande diferença está em como você vai lidar com isso. Então aceite que a comparação acontece e que tá tudo bem, sabe? Não tem nada de errado com isso. Você pode lidar com essa comparação de forma que ela não te abale emocionalmente e tá tudo certo. Todo mundo se compara. Eu me comparo, você se compara. Tá tudo bem, sabe? Entre em paz com isso. Aceite que a comparação acontece. Quando eu aceitei isso, sabe, ficou muito mais fácil. Eu consegui focar na solução, eu consegui adotar estratégias para superar aquela comparação e voltar o foco para mim. Mas tudo começou com essa aceitação, quando eu parei de resistir à comparação. E eu sugiro que você faça o mesmo, sabe? Não fique se martirizando, se xingando, se punindo por se comparar. Aceite, é o que é. Você se comparou. E aí, o que você vai fazer diante disso? É isso que vai fazer a diferença e é isso que importa. E eu vou te falar uma coisa: aceitar que a comparação acontece nos poupa de muito sofrimento e vai ser um grande diferencial na hora de aplicar o exercício que você aprendeu aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, deixe a sua curtida. Isso é super importante para o crescimento do canal e para esse conteúdo atingir mais e mais vestibulandos que estão passando pelo mesmo que você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.